Né? Graças a Deus, notas. Amados em Cristo Jesus, aceite as nossas saudações. São neste momento 18 horas e pretendemos iniciar assim a nossa meditação conforme o plano que a nossa juventude tem feito para que em cada dia haja um momento especial de meditação. E louvado seja Deus por este momento. Seja bem-vindo nesse momento em que cada um está tirando os minutos para a meditação. Boa noite a Doriela, boa noite a Sílvia, que Deus abençoe vocês e queremos agradecer também a Deus pelo dia que o Senhor nos concedeu. Louvado seja o Senhor, obrigado pela vida de cada um, obrigado por este momento, Senhor, pela vida dos teus filhos, e agradecemos ao Senhor que nos tem protegido, pois que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora de angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, porque o Senhor está conosco. Nós te agradecemos, Senhor nosso Deus, por este lindo dia que nós passamos. E nesta hora, esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Estamos, amados irmãos, meditar esta noite na palavra de Deus que nós encontramos na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, e queremos trazer neste dia os versículos que nós encontramos no versículo 11 até 14, que encontramos em Romanos capítulo 13. Este livro, obrigado irmã Madalena Chiquete, que também está assistindo, este livro fala-nos acerca daquilo que nós devemos fazer. É o evangelho completo do apóstolo Paulo, enviado para a igreja de Roma, no qual, depois de abordar muitos aspectos relacionados com a fé e a dispensação, ele dedica, depois disso, então ele vai dedicando às doutrinas práticas. E essas doutrinas práticas começam no capítulo 12 de Romanos, no qual ele nos chama para a consagração, ele nos chama para que nós possamos ter o amor fraternal, o corpo de Cristo, e também fala-nos sobre a conduta cristã no mundo que nós vivemos. E quando chegamos no capítulo 13, fala-nos do cristão e o governo humano e o que devem fazer as autoridades civis. Fala-nos então da nossa conduta para com o nosso próximo, e no capítulo 13, 11 até 14, fala-nos a nossa conduta para com Deus. E então é nesse aspecto que estamos a refletir. A Graça Domingos Mwanza também está acompanhando, que Deus abençoe. A Geni Oliveira está nos acompanhar, que Deus abençoe. A palavra de Deus diz o seguinte, a partir do verso 11: e isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada
e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contentas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, não resta outra coisa para nós podermos pensar neste momento em que nós possamos refletir a nossa relação, eu e o meu Deus. Como deve ser esta caminhada? Como deve ser o meu ser? E ali sim, a palavra de Deus insta conosco de que agora, irmãos, pelo tudo que nós estamos a ver com os nossos olhos, aquilo que nós estamos a ouvir, aquilo que o conhecimento atual que eu, o irmão, a irmã tem sobre Deus, sobre a providência divina, sobre o domínio dessa terra, porque da terra toda a terra é do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afirmou sobre as rochas, e ali nós estamos, e podemos compreender, amados, que neste momento é tempo sim, de sabermos que temos que despertar. Querido jovem, querido irmão, querida irmã, temos que despertar, conhecendo o tempo que já é hora, despertemos do sono. Não vivamos uma vida relaxada, vamos viver uma vida próxima de Deus, porque qual é a esperança da igreja? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a vida eterna em Cristo Jesus. Esta é a nossa esperança. Portanto, nós estamos neste mundo caminhando para a vida eterna e logo devemos sim despertar. Já passou o tempo em que as pessoas ficaram a correr de um lado para o outro. As pessoas não tinham tempo para ninguém. E até para ir para a igreja, nós não tínhamos o tempo, porque estávamos sempre no emprego, estávamos correndo para um lado, tínhamos projetos, queríamos fazer os nossos negócios. Chegou numa altura em que tudo parou. Até a igreja o templo está fechado. Agora é tempo de você em tua casa falar com o teu Deus. É tempo de você ver a tua relação com Deus. Ali já não vai depender nem do ancião, nem do evangelista, nem da diaconisa, nem do pastor, nem do teu líder da juventude. Não, você e o teu Deus. Certamente neste programa todo, muitos nem têm conseguido fazer a meditação. Muitos até estão perdidos porque não sabem como fazer. Mas é tempo de despertarmos do sono. Amados, a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Cada um sabe que o tempo está próximo e então devemos despertar. Agora, se nós já saímos das trevas, já renunciamos às trevas, então é o momento para nós rejeitarmos totalmente as obras das trevas.
Este era exatamente o problema que o apóstolo Paulo estava escrevendo para os romanos. Devemos rejeitar, afastar, remover da nossa vida as obras das trevas. Porque ali onde está o grande problema é que nós ainda muitas vezes queremos abraçar a obra das trevas. E quando nós abraçamos a obra das trevas, diz a palavra de Deus, quem faz essas coisas verdadeiramente não entrará no reino dos céus. E por isso convidamos os amados nesta noite para que rejeitemos as obras das trevas. É mesmo rejeitar. Agora, o que temos que nos vestir? Diz a palavra, revistamos, vistam as armas da luz, a armadura de Deus. Coloca o capacete da salvação para que a sua mente seja uma mente salva. Em qualquer sítio onde que você estiver, você tem uma mente salva, uma mente lúcida, em que a luz de Deus flui na sua mente para rejeitar as obras das trevas. Devemos as armas, é o escudo da fé, aquele escudo que passa, que você não consegue ver, não é um material físico, mas é um material espiritual. E quando você tem fé, ainda que as obras das trevas passem ali, você consegue vencer, porque você tem uma esperança em Cristo Jesus, tens uma esperança em Deus, e logo, amado, estás convidado para que vista da armadura. Cadê a tua espada? Cadê a tua espada? A chamada espada do Espírito é a palavra de Deus. Por isso não cessamos de dizer, amados, que todo cristão deve examinar as Sagradas Escrituras, porque é dela que você vai ter a força para se defender. É através da palavra de Deus que você vai conseguir vencer as tentações. É através da palavra de Deus que você vai conseguir vencer as armas inimigas que vão te atingindo. Você vai vencer, vai lutar com a espada do Espírito. E a oração, cadê? Estás orando? Estás buscando a Deus? Em tudo você comunica ao Senhor. A palavra de Deus, amado, diz que lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Lance ao nosso Deus toda a nossa ansiedade. A palavra de Deus ainda fala da armadura, calçando os pés preparados para a propagação do Evangelho, para anunciar o Evangelho. As tuas botas, que tipo de botas você está a colocar? Portanto, nós temos toda essa ferramenta. Amados, vistamos-nos das armas de Deus. Andemos, verso 13, andemos honestamente como de dia. Andemos honestamente como de dia. Não em glutonaria. Porque ainda muitas vezes nós comemos, estamos só preocupados com a comida. A palavra de Deus diz que o pão de cada dia nos dá hoje. Não fica aquele que está cheio de glutonaria. Não em bebedeiras. Nós ainda verificamos jovens que estão ligados a bebidas alcoólicas. O sacerdócio real, um sacerdote já não pega mais na bebida alcoólica. Você é o ungido de Deus. Você é um consagrado, é um sacerdote. É por isso que a palavra de Deus diz que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então, um sacerdote ainda tem uma caneca ali de vinho, de cerveja? Não. O cristão deve dizer não à bebida alcoólica.
afasta, tira, remove da sua vida. Diz stop a bebida alcoólica. Porque diz a palavra de Deus, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho. Não pega mais nisso. Então deixemos as bebedeiras. Deixemos isto. Se você usa isso, peça perdão a Deus. E às vezes a desonestidade. Nem é desonestidade. Temos que ser honestos. Mulheres e homens da palavra. Mulheres e homens que sabem aquilo que estão a fazer. Sejamos honestos, sérios, porque isso é importante para Deus. É por isso que o apóstolo Pedro diz o seguinte: como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Irmãos, a nossa relação com Deus é fundamental. E por isso, a nossa oração é que cada jovem que está nos acompanhando neste live possa verdadeiramente olhar para a sua conduta de como está a andar. Portanto, a palavra de Deus no capítulo 13, verso 13 diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonaria, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contentas, nem em invejas. Oh, amado, a palavra de Deus abre-nos a mente para que quando chegar aquele dia nós possamos verdadeiramente não ficar por fora. Porque temos todas as ferramentas. O jovem tem todas as ferramentas. O filho de Deus tem todas as ferramentas para poder ganhar o reino de Deus. E esta é a coisa mais séria. E no capítulo, no verso 14 diz: mas revestivos de Jesus. Jesus tem que tomar conta da tua vida. Jesus já está a tomar conta da sua vida, amado. Querida irmã, já está a tomar conta da sua vida. Louvado seja Deus. Se você já entregaste todo o teu ser em Jesus, não tenha mais cuidado da carne, das suas concupiscências, daquilo que a carne faz. Amado, vestir-se de uma pessoa é uma experiência que no grego significa assumir para si o interesse do outro, enxergar com a visão do outro e estar integralmente envolvido com esta pessoa, imitando-a em tudo. Isso é que significa revestir-se de Jesus. Quando nós olhamos esse termo em grego, exatamente fala disso. Significa que cada um de nós deve assumir para si o interesse do Senhor Jesus Cristo. Deve assumir exatamente a visão de Jesus. E Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou humilde e manso. Aprender do Senhor Jesus, andar com Jesus, ser imitador do Senhor Jesus Cristo. Estás convidado para ser imitador do Senhor Jesus Cristo. E estar integralmente envolvido com essa pessoa. Você está envolvido com o Senhor Jesus Cristo? Estás envolvido com o Senhor? Nós te convidamos, amado, esta noite, envolva-se com o Senhor Jesus. Busque o Senhor Jesus, pois Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Resumindo e concluindo, porque queremos, dentro de mais uns minutos,
falar um pouco sobre o Dia das Mães. Queremos concluir a nossa mensagem, dizer, amados, que como cristão nós temos então esta chamada de atenção. A chamada de atenção do Senhor diz o seguinte: em primeiro lugar, devemos rejeitar as obras das trevas. Em segundo lugar, vestir-se das armas da luz. Em terceiro lugar, andar honestamente. Em quarto, parar com as glutonarias e as bebedeiras. Em quinto, deixar toda imoralidade. Deixar toda imoralidade. Evite as brigas, as contendas e as invejas. Vestir-se com o caráter de Jesus Cristo é o que você deve fazer esta noite. Não dar lugar à concupiscência, não dar lugar às obras da carne. Portanto, nós devemos olhar para este plano mestre do Senhor, pois que Deus nos ama. Geralmente, amados, nós devemos nos aproximar do Senhor nosso Deus. E se isso acontecer, se nós tirarmos todas estas impurezas, então Deus nos abençoará. E esta noite, que Deus te abençoe, que Deus te fortifique, que Deus resplandeça sobre si o seu rosto e te guarde. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, amados. Para concluirmos o nosso encontro desta noite, também queremos falar um pouco sobre o Dia das Mães. O Dia das Mães, nós falamos a semana passada de que em Angola nós temos 2 domingos que seguimos Portugal, que certamente fala do Dia da Mãe, e temos que é o primeiro domingo de maio, e temos o segundo domingo de maio, que é o Dia das Mães. E vamos olhar para a história, o que exatamente significa esse Dia das Mães. O Dia das Mães é um dia, é a celebração de uma paragem que os filhos, as filhas fazem para comemorar, para agradecer a Deus pela sua mãe. A celebração do Dia das Mães começa nos Estados Unidos, cujas primeiras sugestões em prol da criação de uma data para a celebração das mães foi dada pela ativista Anna Maria Reeves Jarve, que fundou em 1858 o chamado Mother's Day, com o objetivo de diminuir a mortalidade de crianças. Ele, portanto, era um clube de trabalho das mães para que as famílias possam diminuir a mortalidade infantil. Bom, isso em 1858. Em 1865, a Anne cria também o Dia de Amizade para as Mães. Isso para melhorar as condições dos feridos da guerra de secreção que assolou os Estados Unidos neste período. Em 1870, a escritora Júlia também publica um manifesto sobre o Dia das Mães. Mas o dia exato, que é o segundo domingo de maio, começa exatamente com a idealização do Dia das Mães. Na sua forma atual, é atribuída a Anne, que é a filha, portanto,
da Anis. Esta jovem metodista começa no dia 12 de maio, 2 anos após a morte da sua mãe, criou um memorial à sua mãe e iniciou uma campanha para que o Dia das Mães fosse reconhecido como um feriado. Ela obteve o sucesso ao torná-lo reconhecido nos Estados Unidos em 8 de maio de 1914, quando essa resolução conjunta foi então aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos, e a partir dali então o segundo domingo de maio foi consagrado como Dia das Mães. No âmbito dessa resolução, o presidente dos Estados Unidos, o Thomas Woodrow, proclamou no dia seguinte que no Dia das Mães os edifícios devem estar decorados com as bandeiras, e esse Dia das Mães foi celebrado pela primeira vez no dia 9 de maio de 1914, e então, a nível eclesiástico, Anna Jarvis, que perdeu a sua mãe em maio de 1905, na cidade de Grafton, no estado da Virgínia Ocidental. Então, diante desse sofrimento, da dor que assumiu, decidiu organizar com as outras jovens um dia especial para homenagem a todas as mães e para ensinar às crianças a importância da figura materna. Então, assim, a Anna e as suas amigas ligadas à Igreja Metodista da cidade de Grafton, no estado da Virgínia, então esse grupo conseguiu celebrar um culto em homenagem às mães. Como é que esse culto se realiza? É um momento que durante o período do culto, então há uma homenagem especial às mães. Cada um vai homenagear a sua mãe, agradecendo a Deus por ter dado uma mãe que cuidou dela. Sabemos que muitas pessoas comemoram este dia sem saber, contudo, damos algumas respostas sobre essa situação. O Dia das Mães não tem primeiramente qualquer significado litúrgico. Todavia, de entre as grandes datas recordativas de nobres vultos e feitos históricos, uma delas sobreleva exatamente o Dia das Mães. Neste dia, cheio de tão grata evocação, a humanidade cristã põe de partos a fazer costumeiro para tributar-lhe sincero oblação e entre queridas que aquela pessoa que é a sua mãe. Porque lá no livro de Êxodos, no seu capítulo 20, no verso 12, diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Procuremos assim, também neste ano, mesmo dentro do confinamento do Covid-19, nos associarmos a esta data, esta festa, prestando homenagem sincera às nossas mães, quer vivas, quer já falecidas, levando em nossos corações o amor que lhes é devido. A Igreja Cristã Evangélica de Angola associou-se a estas comemorações desde os anos 1980, com a formação do Departamento da Organização Feminina, que na altura estava sendo dirigida pela nossa mãe, a diaconisa Vitória Calume. Então, a abnegação materna desperta em nós o reconhecimento e nos leva a admitir o grande amor de Deus para nós, suas criaturas. Bendita seja a luminosa ideia daquela jovem
com a sua nobre iniciativa, nos levou então a termos este legado que é o Dia das Mães. Assim, todas as mães, nós desejamos felicidades, votos de felicidade, por celebrarmos então este dia, pelos outros 365 anos que hão de vir. Pois que Deus é que nos deu a vida, essa responsabilidade que elas têm de gerar, de participar do processo da criação, é dada por Deus. E assim, ela nos conforta nos momentos mais aflitivos, abastecendo nosso coração com seu amor, coopera com Deus na geração da vida, esta valente guerreira capaz de suportar todas as provações, sempre com um sorriso diante dos seus filhos, portanto não podemos esquecer. Logo, nós desejamos aos irmãos que nós possamos relembrar esse dia com um coração verdadeiramente aberto, orando para que Deus possa abençoar. Também recebemos da irmã Lisânia, que do Brasil, pois que nós temos essa cooperação com a ICEB, e ele manda uma mensagem que diz assim: somos imensamente gratos à vida, pela vida de cada uma das nossas mães. Cada uma de vocês são um presente de Deus para nós. Que as bênçãos do Senhor fluam como ribeiros de água sobre a vida de todas, concedendo-as as qualidades das mães da Bíblia. Quando nós olhamos para Abigail, que significa a descrição, a Sulamita, que mostra Ana, a mulher de oração, a Débora, a mulher de coragem, a Esther, a mulher de sabedoria, a Jael, que tem iniciativa, a Maria, irmã de Lázaro, mulher de adoração, a Maria, mãe de Jesus, mulher obediente, Maria Madalena, fiel, a Raabe, imparcial, Raquel, paciente, a Rebeca, laboriosa, a Ruth, a resignada, a Samaritana, missionária, a Dorca, generosa, e outras que a Bíblia nos apresenta. Pois que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 31, verso 30, que enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Que Deus abençoe as nossas mães. É um dia especial e o irmão, a irmã, está convidada para que amanhã dê um abraço especial à sua mãe. Feliz Dia das Mães. O Dia da Mãe, conforme é anunciado, ou foi anunciado no domingo passado, é o dia que é mais usado na Igreja Católica. Isso é a Igreja Católica que dedica a mãe de Jesus. O dia de amanhã, que é o segundo domingo, é dedicado a todas as mães. A nível dos Estados Unidos, a nível do Brasil, comemora-se assim o Dia das Mães, que é exatamente dedicado à nossa mãe, a mãe de cada um, e que louvado seja o nome do Senhor. Assim esperamos que todas as nossas mães, mães jovens, mães que já nos cuidaram, nós dedicamos uma mensagem especial, que Deus abençoe cada uma delas. Temos que concluir a nossa participação. Muito obrigado, porque Deus te tem dado este momento especial de escutar esta palavra. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe a todas as nossas mães, abençoe a todos os nossos irmãos, e que o Senhor resplandeça sobre vós o seu rosto e vos guarde. Amém.